Começando mais um episódio do podcast Retratos. Episódio de hoje eu tenho um convidado extremamente especial e vocês vão entender o porquê disso, porquê que ele é tão especial assim. Mas antes disso, eu quero te convidar para se inscrever já no canal se você chegou aqui. Se você quer mais conteúdo como esse, se inscreve já, faça parte disso, porque sempre nós vamos estar com mais convidados e é você que vai ajudar esse canal a crescer. Sem você isso não vai ser possível. Esse convidado de hoje, ele é um cara que já rodou o país todo, literalmente, e também alguns outros países. E eu quero entender junto com vocês o porquê que ele fez isso. Na verdade, eu já até sei, mas eu quero trazer isso para vocês também. Por que que ele fez isso, como ele fez isso e o porquê ele moldou a vida dele inteira para isso. Então, com vocês, eu tô aqui hoje com o pastor Márcio Amorim. Seja bem-vindo, pastor. Para quem não sabe, ele é o meu pastor também. E é por conta disso, por conta de ser essa referência, que eu decidi trazer ele aqui para a gente poder conversar e a gente falar um pouquinho mais. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Tamo junto aqui. E aí, pastor? Como que tá a vida? Como que tá as coisas? Muito ansioso. Falou para mim que não dormiu à noite. Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, nossa, o podcast Retratos tá tomando assim uma proporção maravilhosa, né? E eu fiquei em crise, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Não sou muito acostumado com as câmeras, mas é um prazer muito bom, né? Muito grande estar aqui para esse bate-papo. Estamos à disposição e muito obrigado pelo convite. Quem vê o homem falando que não tem muita intimidade com as câmeras, assim, até... Mas vocês vão ver que o homem domina, gente. Capitão, vamos lá. Primeira pergunta de todas. O pessoal já tá vendo te chamando de capitão. De onde surgiu o capitão? Então, eu... Teve um período na minha vida que eu servi ao Senhor como secretário de missões da denominação, né? E eu convivia com muita gente, né? Visitava muitas igrejas, conversava com muita gente. E eu comecei a chamar, né? Às vezes eu esqueci o nome dos pastores, do pessoal que eu estava, e eu falava, capitão. E aí, capitão? Aí foi pegando esse negócio de capitão, e comumente eu costumo conversar com as pessoas, me esforço para decorar o nome de todas elas, porque é muito importante para mim decorar o nome das pessoas, mas enquanto eu estou nessa crise de decorar, eu vou chamando de capitão, né? Aí não tem erro. E outra coisa, né? Eu sempre acredito que as pessoas têm muito a nos ensinar e a nos oferecer, né? E aí eu sempre disse, olha, eu sou soldado e você é o meu capitão. Boa. Estou aqui à disposição para a obediência, para servir, e eu tive também uma passagem pelo Exército, então trouxe um pouquinho dessa bagagem. Você nasceu de onde, submissão. capitão? Eu nasci numa cidade do Maranhão chamada Governadoracha, que é ali no centro do Maranhão. E logo meus pais mudaram para uma cidade chamada Codó. Quando eu tinha 11 anos, eu mudei para Codó. E essa cidade é bem pequena, acho que deve ter uns 10 mil habitantes. E aí eu cresci também ali na cidade chamada de Codó, no Maranhão. Eu acho que é a quinta cidade maior ou é a quarta cidade maior do Maranhão. Eu já ouvi falar. Cidade abençoada. Boa. Capitão, nós temos um ponto em comum da nossa história, que foi justamente o tempo lá de Palmas, no Tocantins. Para quem não sabe, eu morei em Palmas também, e o pastor Márcio também morou lá um tempo. O senhor chegou lá em Palmas fazendo o que da vida, capitão? Então, eu cheguei em Palmas, tinha 3 anos de fundação, né? Então foi, na época, o estado do Goiás foi dividido, né? E se criou um estado novo chamado Tocantins, e se construiu do zero, praticamente, do zero. Sim. A capital, Palmas. E na época eu era vendedor, eu ainda não era evangélico, eu era vendedor,
E os meus colegas falavam, tá surgindo uma cidade aí no Tocantins, muita gente chegando, e a gente vendia utensílios domésticos, e a nossa ideia era, onde está chegando gente vai precisar de panela, vai precisar comprar, né? E ali a gente se dirigiu para Palmas, no Tocantins, e muito difícil na época, não tinha infraestrutura nenhuma, a cidade não tinha asfalto, não tinha água encanada. Eu me lembro que a gente tomava água, fazia um tanque na frente, tipo uma cisterna, e aí o caminhão pipa passava, jogava água ali, uma poeira, uma ventania, porque eu nunca vi um lugar para ventar. Literalmente era tudo mato, né? Meu Deus do céu. E foi nesse contexto que a gente chegou no estado do Tocantins. Né? Capitão, em cima desse contexto, se alguém tivesse chegado lá em 92, vou colocar 92, se alguém chegasse para o senhor e falasse assim, ó, daqui 30 anos, o senhor vai ter uma história como um líder evangélico que já rodou muitos lugares do mundo. O senhor acreditaria nisso? Não, jamais, né? Eu acho que Deus, ele tem os seus planos, e quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando justamente isso, pensando, meu Deus do céu, como que a vida da gente é mudada, né? E quando a gente encontra Jesus, parece que as coisas vão finalmente encaixando dentro, né, da nossa história e da vontade de Deus. Então eu jamais imaginaria, né? Primeiro porque eu não conhecia Jesus, né? Segundo porque a vida da gente era tão difícil, né? A gente vivia um contexto financeiro tão precário que eu só pensava no dia mesmo, né? Isso era até bom, eu não reclamo não, porque naquela época a gente não tinha preocupação com o futuro, a gente queria sobreviver o dia, né? Então eu me lembro que eu saía para vender e a minha preocupação era só aquilo. Eu tinha duas preocupações, era conseguir dinheiro para comer, né? Porque muitas vezes eu começava o dia sem nada, né? E fazer as minhas vendas, e quando eu conseguia fazer uma ou duas, eu já estava super feliz, e sempre nesse contexto de dificuldade, jamais pensei em ter vivido o que eu já vivi, né? Ou seja, pegando esse gancho aí que o senhor falou, que às vezes saía já durante o começo da manhã sem ter nada no bolso e ia depender disso para sobreviver. Então, pensando por esse lado, a gente já consegue ver Deus agindo e cuidando até hoje em cima disso, né? Porque o senhor já me contou algumas vezes algumas experiências justamente disso em missões, de ter que ir para um lugar sem realmente saber como que vai ser, sem ter nada para comer e esperar o milagre acontecer. Então, desde essa época, Deus já estava preparando. Eu fico vendo como que Deus usa, né? Cada um dentro daquilo que ele já está vivendo, porque eu me tornei missionário depois, né? Implantador de igrejas. Só que antes de tudo isso, eu já era acostumado a mudar de cidade, né? Eu não tinha esse medo de chegar no desconhecido. E o missionário, ele chega no desconhecido. Ele chega na cidade, não conhece ninguém, não sabe onde é a padaria, não sabe nada da cidade, e de repente ele vai construindo ali a sua história, visando construir ou implantar a igreja e construir ali uma história do evangelho, né? E eu já tinha esse negócio. Eu era assim, olha, eu tinha uma bicicleta, alguns utensílios, uma pequena TV, passava algum tempo numa cidade, depois encaixava tudo e mudava para uma cidade. Eu olhava no mapa e falava, aqui tem uma cidade, vamos para essa cidade. Chegava nessa cidade, na rodoviária, eu deixava as coisas ali na rodoviária, num guarda-volume, montava a bicicleta Rapaz. e ia procurar um lugar, né, uma kitnet, alguma coisa assim, para alugar e começar.
Então eu vivi essa história, né? Meia nômade aí. Sim. E que depois continuei vivendo isso como missionário, né? Ou seja, entendendo por que já começou a vida assim. Olha que interessante. É interessante. A vida é um retrato, né? Exatamente. É um retrato, porque aquilo que eu fazia na minha vida como profissional de vendas, né? Depois Deus transformou e eu continuei. Eu me lembro quando eu fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte, olha só como que é igual mesmo, né? Em certo sentido é igual. Eu me lembro que eu já era casado, tinha uma filha, a minha filha Aine tinha 11 meses. Rapaz, novinho. E eu fiz exatamente a mesma coisa, encaixotei algumas panelas, algumas coisas, e eu me lembro que eu falei para minha esposa, não vamos levar nada a não ser o berço, porque onde a gente chegar, a gente monta o berço e pelo menos a criança tem onde ficar confortavelmente. E do mais eu não tinha absolutamente nada. Então fizemos ali montamos ali as caixas e desmontei o berço, coloquei na gaveta de um ônibus, né? Rapaz. E fui em destino a essa cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró. E foi exatamente isso, né? Chegando lá, o nosso missionário, que era o missionário Rui, já tinha começado a implantação e eu cheguei para auxiliá-lo e dar continuidade, né? Porque ele passaria pouco tempo ali. E foi exatamente isso. Chegando, montei o berço, a minha filha já tinha onde se acomodar e o restante a gente foi se virando, né? Ou seja, não era estranho aquilo para mim, porque eu já vinha fazendo aquilo. Sim, Deus já havia preparado antes. Olha só, Rapaz do céu. Deus já havia preparado, já havia moldado, né? E depois eu continuei assim. Então eu nunca não tive, foi difícil, não foi peso, né? Eu nunca tive medo para ir para lugar nenhum, para chegar no desconhecido. Eu sempre tive o seguinte pensamento: tem pessoas, tem gente, é ali onde eu devo estar. E aí eu sempre pensei, tem gente, tem almas, tem recursos, tem tudo. Porque pessoas são uma bênção nas nossas vidas. Então eu nunca tive medo de, por exemplo, chegar numa cidade como Mogi Guaçu, olhar ao redor, ver muita gente e saber, ali é o meu campo missionário. E é interessante que era mais ou menos esse pensamento que eu tinha. Eu olhava para uma cidade, chegava lá, eu tinha os meus produtos, não comparando, mas eu sabia que dependia do meu esforço para conquistar a minha sobrevivência. Tirando isso de lado, porque mudou o contexto, sim, eu sabia que onde há pessoas, havia ali o campo missionário para conquistar almas para Jesus. E assim foi uma fotografia da minha vida. Quantas cidades, em média, eu sei que foram muitas, mas o senhor tem ideia de quantas cidades o senhor já ajudou a abrir ministérios, igrejas, ajudou a fundar e realmente porque assim, cidades que já visitou, isso aí realmente perde a conta, mas que realmente ajudou a implantar igrejas? Olha, é uma boa pergunta, porque eu divido o meu ministério em 3 fases. Primeiro eu fui como evangelista, como missionário. Então nesse ir, eu começo o meu ministério em Palmas, no Tocantins, né? Porque nessa questão de vender, eu bati na porta dos missionários Rui e Clarice Valim. E ali eles me apresentaram Jesus mais de perto, né? Eu sempre trabalhei com alguns colegas, por isso que é importante falar de Jesus para as pessoas, porque isso vai fazendo uma construção, né? E eles me falavam, mas eu não entendia. Quando eu bati na porta dos missionários, eles me apresentaram Jesus mais de perto. E ali eu aceitei Jesus, fui batizado e eu sou consagrado a evangelista ali e começo a trabalhar como missionário Rui. Isso em um período de quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. Uau. Tudo muito rápido. Então, traduzindo, você foi vender panela e saiu com Jesus. E saí com Jesus e como obreiro já.
né? Caramba! Porque aí nessa primeira fase do ministério, eu aprendo com o missionário Rui, que era um missionário muito prático, né? Missionário geralmente é prático. Ele Que era não, né? Que é, porque o homem é uma lenda até hoje, né? Tá 94 anos. E ele é muito prático. Então, o meu seminário foi o seguinte. Naquela época, 30 anos atrás, né? Era tudo muito rústico, vamos dizer assim. E o meu seminário foi o seguinte. Eu aceitei Jesus, já muito empolgado. Já meus colegas que estavam trabalhando comigo ali mudaram de cidade, né? Depois de uns 6 meses mudaram de cidade. E eu falei para eles, não vou mais mudar não, porque eu encontrei Jesus e me apaixonei pelos missionários. Nossa. Falei, eu vou ficar aqui. E aí foi um período muito difícil na minha vida, porque o campo de trabalho foi ficando escasso, e eu então resolvi deixar, né, essa vida para ficar com os missionários. E o meu seminário era o seguinte, eu perguntava, missionário Rui, como que faz isso? Ele me deu uma lição que durou mais ou menos 30 segundos. Foi a lição que ele me... O meu seminário durou 30... teórico, né? Vamos dizer assim. Sim. Na prática, durou muitos anos, mas teórico foi 30 segundos. Só isso. Uau. 30 segundos. Eu sentado com ele, eu falei, pastor, eu quero aprender mais, eu quero ser como o senhor. Aí ele falou assim, então é só olhar o que eu faço e fazer. Só isso. Dali por diante, eu comecei a fazer tudo que ele fazia. Eu ficava observando como que ele pregava, aí eu pregava igual, até para dirigir carro, né? Até não me considero um bom motorista, porque ele não era um bom motorista. Ele era meio perigoso no trânsito. Mas era assim, tudo que ele falava, tudo que ele fazia, e às vezes eu perguntava, ele nunca teve muita paciência para ensinar, porque a minha percepção é que ele estava sempre com tanta assim, vontade e desejo de fazer, que ele ia fazendo, né? E eu vejo um pouco de Jesus nisso, porque a fase Sim. de Jesus também foi essa, né? No começo, ele não ensinava, ele fazia. Você pode ler a biografia de Jesus, você vai ver que Jesus no começo não ensinava, ele fazia. Tanto é que acho que é Paulo que fala, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Exatamente. Depois a gente vê Jesus, ele ensinando, né? Ensinando. E por último a gente vê Jesus enviando. É como que ele dissesse, ó, olha o que eu faço, né? Depois ele amadurece os discípulos e depois ele envia os discípulos. E eu fico meio que vendo assim os discípulos olhando para Jesus, mas o senhor não vai com a gente? Jesus disse, não, pode ir. Eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Está escrito lá em Lucas 10, né? Fica imaginando a crise dos discípulos, né? Mas o senhor esteve com a gente até agora, o senhor fez até agora, o senhor nos ensinou, agora o senhor não vai com a gente. Jesus disse, não vou. Então foi meio esse processo. Eu aprendi com o missionário Rui, e aí ele me envia para Codó, no Maranhão, para implantar essa igreja, porque eu falei para ele, missionário, a minha família toda ali no Maranhão, eu queria muito implantar uma igreja lá. O senhor não vai? Ele falou, vou. Aí eu pensei que ele ia comigo. Mas quando ele falou, eu vou, ele falou da seguinte forma, ele disse assim, eu vou. Aí eu falei, muito bem, então ele vai comigo. Mas o vô dele era me enviar. Ou seja, estarei presente através de você. Exatamente. E aí eu fui para o Maranhão e trabalhei em Codó, né? E foi rápido ali, porque logo Deus levantou um obreiro para estar ali, e a igreja foi organizada e já me liberou, e eu parti para uma nova cidade. E realmente o pastor Rui foi lá, organizou, fez todo o processo de organização da igreja, e a gente logo em seguida partiu. Traduzindo para a gente entender de forma clara, a missão, a vida do missionário, vamos falar assim, é segurar as buchas. Então ele chega na cidade sem ter nada,
ele recebe todas aquelas buchas, começa a organizar, começa a abrir o projeto e na hora que está criando o corpo, basicamente ele passa para outro cuidar. Exatamente. E foi essa a minha missão, né? Então, a primeira fase do meu ministério, eu trabalho implantando igrejas, organizando igrejas. Aí saio do Tocantins, vou para o Maranhão, saio do Maranhão, venho para o Rio Grande do Norte, nesse mesmo processo. Do Rio Grande do Norte, a gente sai de um extremo para o outro, eu vou para o Paraná. Uau. E quando eu estou no Paraná, eu então sou convidado a assumir missões, né? Até ali eu já tinha implantado, eu acredito que umas 7 ou 8 igrejas, acho que 7 igrejas. Caramba. Até ali, né? E aí eu sou convidado para assumir a Secretaria de Missões da igreja, que é o trabalho de implantação de novas igrejas dentro da denominação, como coordenador. Então, como coordenador, eu me tornei um multiplicador de igrejas. Ou seja, eu levantava obreiros, né? Os pastores me indicavam obreiros, a gente implantava igrejas e nesse processo, respondendo a sua pergunta, quantas igrejas? Eu acredito que umas 90 igrejas no período de 10 anos, né? Caramba! Então, e todas desse jeito. Ia lá, implantava a igreja e Deus abençoe e tô indo para a próxima. Exatamente. Então, nesse processo, eu não ia pessoalmente. Sim. Mas eu treinava obreiros aqui no centro de convenções, ou então um pastor amigo, eu perguntava para o pastor, você não tem um obreiro para me indicar para a gente abrir uma nova igreja? Mas sempre dando esse suporte por trás. Isso, suporte financeiro, né? E aí esse era o meu grande desafio, era financeiro, né? Porque cada igreja que você abre tem um custo até ela começar a engrenar. Tem um custo. Mas e quando o senhor começou? Era assim também, esse suporte financeiro? Não. Como que foi isso? Eu tive suporte financeiro uma época do meu ministério e outras não. Porque a gente sempre teve uma secretaria de missões por trás. Mas nem sempre a secretaria de missões podia. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Curitiba, eu cheguei sem suporte financeiro. O missionário Rui, quem me enviava, ele falava, aqui a gente não vai ter ajuda. Eu até me lembro, ele falou, a ajuda que a gente vai ter aqui é R$200 que eu vou te enviar por mês. Nossa. Mas na época eu me lembro que a gente pagava a média de R$400 de aluguel. Nossa. E a pequena igreja que ele tinha começado gerava, sei lá, R$200, 300 de renda na época. Então foi um tempo muito difícil, né? E ali eu não recebi ajuda. Então, até que eu me estruturei, eu fazia pequenos trabalhos de pintor, de servente de pedreiro, e eu ia me virando naquilo que eu podia, né? Para poder ter o sustento. Mas logo a igreja cresceu e começou a dar o respaldo, né? Aí você foi para outra. Então, a igreja, ela se estruturou e ela foi muito bem em Curitiba, a ponto de eu ser convidado para trabalhar na missão. Aí fica uma pergunta. Como não deixar o coração se apegar àquilo, tanto no modo de conforto, quanto no modo realmente de, estabelecer uma morada e não ser preso nisso e falar assim, não, se a obra precisa, eu vou sair, eu vou me mudar e eu vou começar tudo de novo? Eu acho que aí é onde entra o chamado, né? Porque alguns pastores, eles ficam a vida inteira em uma igreja, né? A vida inteira. Crescem ali, a igreja prospera, e ele se aposenta ali, vamos dizer assim, né? Mas é um chamado. E eu acho muito lindo um pastor que passa a vida inteira numa igreja. Eu Sim. acho lindo, desafiador,
Eu estou nessa minha terceira fase ministerial, estou vivendo isso agora, né? Porque eu nunca tive tanto tempo em um lugar igual eu estou aqui em Mogi Guaçu. Então, acho lindo. Aí é onde entra o chamado, né? Porque, eu não sei, eu quero muito me aposentar aqui em Mogi Guaçu, que cidade maravilhosa, abençoada, uma igreja linda, né? Ovelhas maravilhosas como o Rodolfo, sua esposa Pâmela e outros mais. Que igreja amorosa, que igreja cuidadora. Eu falo, meu Deus do céu, nunca me tire daqui. Mas, lá no fundo, não falo isso para assustar os irmãos, mas no fundo, eu falo para minha esposa, às vezes tomando café com ela. Falei, será que Jesus não vai nos enviar para um outro lugar? Uau. Porque meu coração é disposto. Sim. Meu coração é disposto. Eu sempre, é aquele negócio, se você conversar com o missionário Rui, ainda hoje, e eu sempre brincava com a missionária Clarice, que era a esposa do missionário Rui, que também foi uma grande missionária, e ela nos últimos anos de vida dela, ela ficou acamada. Ela tinha um pouco de demência e quebrou o fêmur e ficou ali acamada, mas eu falava para ela assim, missionária Clarice, vamos abrir mais uma igreja? E ela deitada na cama, acamada, ela levantava a cabeça assim como quem diz, vamos. Então, se você chegar agora para o missionário Rui e falar, vamos abrir uma igreja? Ele vai dizer, vamos, porque faz parte do chamado. Então, é essa questão do chamado. Por exemplo, você chega numa cidade, cria uma estrutura, como você está vendo agora em CPI Casa, está linda, né? Está linda. Está ficando cada vez mais linda, mais aquela coisa. Mas no fundo, a gente não se apega a isso. Porque o chamado é mais forte do que o conforto. Sim. O chamado é mais forte do que o amor que a gente tem pela igreja local, pela igreja, né? E é esse negócio aí meio... Porque muitas pessoas falam justamente isso, né? Não, o pastor ele tá lá para ganhar dinheiro, então na hora que a igreja fica grande, é aí que ele começa a desfrutar e começar a viver bem. Só que no seu caso você está provando justamente o contrário, né? Que todas as vezes que a igreja começou a se estabelecer, você foi enviado para outros lugares para começar tudo do zero. Eu me lembro quando eu deixei Curitiba para assumir missões e era um contexto mais difícil ainda, porque eu trabalhava com muitas igrejas, mas não pastoreava nenhuma, né? Ou seja, eu não tinha nenhuma igreja para me dar suporte. Eu tinha a estrutura da Nacional, que era a cobertura, mas vamos dizer assim, é meio como que um trabalho, né? Sim. Se eu tivesse produzindo, eu ficaria, senão, né? A diretoria podia dizer, olha, não deu certo, obrigado, vamos te dar aqui uns meses de ajuda e você está dispensado. E eu me lembro que os meus colegas falavam assim, porque na época em Curitiba a gente estava muito bem, né? A igreja tinha dentro da capital de Curitiba 3 templos próprios, tinha outro em construção em Ponta Grossa, tinha uma casa pastoral que recém eu tinha reformado, né? Um lugar muito bonito, e toda aquela estrutura, e os meus colegas falavam assim, rapaz, você está deixando tudo isso, e se não der certo aqui na missão, para onde você vai? Só que o chamado missionário, ele não tem essa questão se vai dar certo ou não. A gente não tem a opção de que não vai dar certo. A gente tem que entender que vai dar certo. E sempre deu certo, né? Porque fazer a obra de Deus, a gente vai ter os desafios, mas tem a companhia de Deus, né? Então não tem como não dar certo, né? Me conta pelo menos de algum testemunho que impactou a vida do senhor, de experiências que o senhor teve com Deus nessa jornada. Olha, eu me lembro aqui, vou contar aqui de Mogi Guaçu, né? Porque nesse processo
de diretor de missões, né? Abrindo igreja em vários lugares, fazendo muita parceria. Eu tive muitas parcerias assim maravilhosas. Eu tenho um pastor lá no Nordeste chamado Braz Dionísio, ele é de Arapiraca. Esse pastor é apaixonado por abrir igrejas, e a nossa parceria era essa: pastor Braz, a gente manda o recurso e o senhor abre a igreja. E ele entendeu isso e abrimos muitas igrejas com ele. Acredito que, nem sei falar, mas talvez umas 10 igrejas. E tinha outros pastores, como em Alagoas, eu tenho um amigo chamado pastor David Moura. A gente construiu igrejas no sertão nordestino, em lugares assim muito inóspitos. Abrimos tantas igrejas. Na África também a gente teve uma oportunidade, uma missionária maravilhosa chamada Estevalinho. Um dia que você quiser trazer aqui, ela vem para contar a implantação de igrejas na África. Uma mulher sozinha, solteira, implantando igreja em países como o Sudão do Sul, que é um país de guerra civil, que até hoje é assim. Então, muitos milagres aconteceram na implantação de igrejas, né, pelo Brasil. Aqui em São Paulo implantamos igrejas, no Amazonas, enfim, praticamente em todos os estados do Brasil. Mas eu quero contar sobre o surgimento da ICPI Casa, que é a igreja que eu estou vivendo a minha terceira fase ministerial. Primeiro, como implantador e organizador de igrejas. Segundo, como o enviador, né? Que aí a gente enviava obreiros, a gente cuidava de obreiros no campo missionário. E nesses 10 anos eu entendi o porquê que eu padeci tanto aqui na implantação. Porque os missionários falavam: pastor, está doendo. E eu olhava para a minha trajetória até ali e falava para eles: eu entendo a sua dor. Pastor, não tem comida. E eu olhava, eu falava: eu entendo, porque eu também fiquei sem comida. Não sem literalmente, mas com muitas dificuldades, né? Eles falavam para mim: pastor, está muito difícil. E eu olhava para essa primeira fase e falava assim: não, eu entendo que está muito difícil. Pastor, estou correndo risco de vida aqui, né? E eu olhava para trás e falava: não, mas eu corri também, eu sei o que você está passando. Então, Deus nunca te leva para uma fase seguinte sem você experimentar o que você vai encontrar nela. Você não vai poder dizer para Deus: o Senhor não me preparou. Uau! Porque Deus sempre vai te preparar para a próxima fase. Às vezes você não nota que você está sendo preparado aqui, né? Mas Deus está te preparando. Então, eu tenho um episódio, por exemplo, chega até a ser um escândalo na minha vida, né? Em que eu falo escândalo assim no bom sentido, né? Como que às vezes eu perguntava para Deus: como que o Senhor me deixou passar por isso? Para quê? Né? Ou por quê? Né? Talvez seja a pergunta. Em que isso aconteceu em Palmas. Eu fui empobrecendo, ficando tão pobre, que teve um dia que eu fiquei enrolado na toalha enquanto a minha única roupa secava. Caramba! Né? E eu, naquela época, eu passei assim muitas privações, né? Privações de às vezes não ter o sal para colocar na comida, né? E eu me lembro que isso foi o cúmulo. Aí, quando eu ficava enrolado na toalha, e Palmas, o bom de Palmas é que é 40 seca graus. rápido, né? E eu pergunto, mas depois daquele episódio eu falei para Deus: Senhor, para que isso? Eu quero que o Senhor me dê mais fé, para mim pelo menos ter 2 roupas, em vez de ter só uma, né? E aí aquela roupa rasgou. Um dia eu chego na igreja, eu vou me ajoelhar. Quando eu me ajoelho, a calça, né, ela rasga no joelho. E aí eu fiquei: e agora, né? Eu cheguei para minha esposa e falei: olha, a calça rasgou. Ela falou: tem uma aqui, mas é muito grande. Na época eu pesava 55 quilos. Nossa! 58 no máximo, esse era o meu.
E eu tinha ganho uma calça 44, me lembro como se fosse hoje. E eu deveria vestir 38. Sim. Já ouviu bombacha de gaúcho, né? Sim. E eu andava com aquela calça. Era o que tinha. Com cinto. Eu calçava 39, eu me lembro que eu tinha um sapato 41 e eu andava. Agora, uma coisa sempre foi notório, a alegria, né? A alegria de viver a Cristo. Então, apesar de sofrido, eu via tudo aquilo como natural. Então, isso me ajudou na minha segunda fase de coordenador de missões. Porque eu sabia tudo que eles tinham passado. É isso que é o mais louco, porque aí assim, ó, que eu lembro disso para fazer até uma referência cruzada com a Bíblia? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Ou seja, eu tô com ele, eu tenho tudo. Tem tudo, né? Eu consigo passar pelo resto. Alguns vão dizer que no fundo do original desse versículo é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. É. De nada tenho falta, ou ele não me falta. Ou ele não me falta, ou seja, se você tem Jesus, o resto é o de menos. O resto parece que não faz falta. Porque muitas das traduções hoje em dia o nada me faltará, só que aí tá levando para um sentido de coisas. De coisas, né? E não é ele o centro, ele, né? Ele é o centro. Então, Rodolfo, eu falei assim, ó, nesses 10 anos de missões, eu fui preparado aqui nessa primeira fase, né, para contar a experiência aqui da ICPI Casa. Eu me preparei aqui, eu vivi aqui, e o que é que eu penso? Que eu estou colhendo aqui. Uau. Né? Porque a ICPI Casa, ela surgiu acidentalmente, né? Não sei se posso falar isso, né? Acidentalmente, vamos falar no seio da denominação, né? Eu sei que essa igreja é um plano de Deus. Sim. Para a vida de muitas pessoas, muitas famílias e para a denominação, né? Que eu faço parte, que é a ICPI. Então, olha só, nesse processo de formar obreiros, porque aí na época a igreja funda uma escola chamada Escola de Treinamentos de Obreiros, e eu era o coordenador, e a Secretaria de Missões, ela é financiadora dessa escola. Projeto maravilhoso. E como que funcionava? A gente trazia jovens de todos, os pastores enviavam jovens de todo o Brasil, né? E alguns de fora do Brasil também. Na época a gente recebeu obreiros da Colômbia, a gente recebeu obreiros do Chile, recebemos obreiros da Venezuela e recebemos obreiros do Brasil inteiro. Então a ideia era: eu treino aqui e enviamos. E durante 8 anos a gente fez isso. E nesse processo, a gente tinha um culto com os seminaristas, que era na quarta-feira. E como missionário, a gente não costuma ficar só na teoria, né? A gente não fica só ensinando a pescar, né? A gente vai lá pescar. A gente fazia uns trabalhos evangelísticos que algumas pessoas foram se convertendo e começaram a vir para esse culto dos seminaristas, dentro do centro de convenções, né? E eu me lembro que eu falava assim: olha, tem outras ICPIs aqui, tem outras igrejas, vocês podem ir para lá, aqui não é igreja. Não, a gente quer ficar aqui. A gente quer ficar aqui. E foi crescendo, até que um dia eu pedi autorização para a diretoria nacional da igreja implantar uma igreja ali missionária, dentro do centro de convenções. Essa igreja não era ligada a campo nenhum, era ligado diretamente nas missões. E a ideia é que todo o recurso dessa igreja fosse para missões, e os obreiros que fossem se convertendo ali, a gente treinava ali também. Que legal. E aconteceu isso. Aconteceu que a igreja começou a gerar recursos. Esse recurso, todo mês a gente zerava o saldo da igreja e mandava para missões. Uau! Porque a gente já tinha a estrutura do centro de convenções. Sim. Precisava gastar. E alguns obreiros, alguns jovens que se converteram ali,
eu mandava para essa escola, então eu comecei a treinar alguns jovens dessa igreja missionária e estava tudo perfeito, tudo funcionando dentro do script. Foi quando a igreja cresceu. E ela foi crescendo, e a denominação, eu falo isso com muita liberdade. Sim. Não tenho medo de ser questionado por ninguém, porque eu sei o processo que eu vivi. E se alguém quiser me questionar, que questione. Mas eu sei a história que eu vivi ali dentro. Exato. Né? Então a igreja começou a crescer e o centro de convenções, que é da denominação, né, que serve a denominação e não a uma igreja local, começou alguns líderes a questionarem por que essa igreja, porque a igreja cresce, quando a gente cresce aparece, né? Exato. Tem aquele ditado que diz, né, cresça e apareça. Então essa igreja começou a crescer e começou a aparecer. Eu me lembro que na época foi aí onde surgiu o slogan, um lugar para chamar de casa. Eu falei assim, num dia do culto: você que é criativo aí, me traga uma frase para a gente colocar como slogan aqui. Aí uma menina chamada Camila, é membro da igreja até hoje, postou um papelzinho escrito a lápis, grafite: pastor, eu achei isso aqui bonito, um lugar para chamar de casa. Eu olhei assim e falei: é esse, filha, obrigado. Uau! E aí se tornou o slogan. E na época, eu tive assim, falei: vamos divulgar mais essa igreja aqui dentro do Centro de Convenções, na cidade. E aí eu contratei outdoor. Então, era uma estratégia assim, até uma dica aí para você que quer fazer outdoor. Eu tinha um contrato só e um outdoor só. Só que a cada mês ele mudava de lugar. Nossa! E aí as pessoas começaram a pensar que eu estava colocando... Algum colega falou assim: você está colocando outdoor na cidade toda. Mas não era. Era um só, que a cada 15 dias mudava para pontos diferentes. Então, eu não sei se causou um pouco de ciúme, talvez. Eu sei que a partir dali acabou aquela lua de mel. Retratos, né? Exato, a ideia é essa. Retrato. Então acabou, de repente, aquilo que era maravilhoso, que era fantástico, que era tudo bom, parece que começou a meio que se tornar um incômodo, porque a igreja foi crescendo, o centro de convenções, e eu entendo, não foi feito para ser igreja. Ali é um centro para atender a denominação, né? Mas começou a incomodar outras igrejas. Eu não sei se incomodar. Eu sei que a gente quer ser tirar político, a paz, né? Vamos falar assim então. Mas eu senti que realmente... Agora, tem outra coisa, Rodolfo, importante que a gente tem que falar. Aí, quando eu comecei CPI Casa, eu e mais cerca de 10 a 12 pessoas começamos ali, a gente gerou uma igreja diferente das demais. Sim, padrão diferente. Diferente, porque eu vislumbrava uma mudança no contexto do Brasil. Sim. Né? A gente estava perdendo muitos jovens, etc. E a nossa igreja é uma igreja pentecostal histórica. Extremamente tradicional. Né? Ela tem 107 anos nos Estados Unidos, só no Brasil aqui ela tem 87 anos. Uau. Então, eu me lembro que eu saí de férias, e nessas férias eu estudei muito para voltar e implantar essa igreja. É tanto que o primeiro culto oficial que a gente fez foi em janeiro, depois das férias, dia 14 de janeiro de 2015. Uau! Quando eu estava fazendo 15 anos. É o dia do meu aniversário. Olha aí, que legal. Retratos, né? Que legal. Olha só. E aí, eu cheguei de férias, e nessas férias, eu passei as férias todas estudando como que seria essa igreja. E eu fiz uma lista. O que eu não gosto na igreja hoje. Não
espiritualmente, mas como organização. Aquilo que incomoda as pessoas. Doutrinas, usos e costumes, tudo isso. Doutrinas não, porque a nossa doutrina é muito firme, né? Sim. Mas costumes, vamos dizer assim. E liturgia. Entendi. Liturgia, como é que fala? A forma que se organiza, a forma que a gente vive a igreja. E eu coloquei algumas coisas que incomodavam as pessoas. Por exemplo, cultos muito longos. Eu falava, os nossos cultos serão de 1h20. Chega de cultos de 2 horas, como a gente muitas vezes vê. Eu notava que isso dificultava. Cultos longos, intermináveis. Todos os cultos extremamente extensos, né? Extensos, com muitas oportunidades, com muita gente participando. E a ideia era enxugar tudo, né? Enxugar. Para realmente transmitir o necessário. Transmitir o necessário. E outra coisa, o templo, né? O layout do templo. E aí, é claro que eu pintei o centro de convenções de preto na época, né? E isso foi um problema, né? Então, uma igreja emergindo, com um layout diferente, com cultos diferentes, e eu entendo que a denominação tinha toda a razão em se incomodar com aquilo, né? O que causou essa estranheza, né? Essa estranheza, né? Eu entendo. É natural, exato. Hoje eu entendo, né? Então, meio que, vamos dizer assim, nós fomos convidados a deixar as dependências do centro de convenção, né? E aí é onde surge a ICPI Casa. O prédio mesmo. Que aí eu sou convidado a me retirar do centro de convenções, né? E eu me retiro dali e alugamos essa estrutura. Na época, Deus... E aí é onde eu quero contar o milagre, Rodolfo. Você congrega na ICPI Casa e você vê toda aquela estrutura, né? Sim. E qual é o milagre? Na época nós tínhamos já cerca de 200 pessoas congregando ali no centro de convenções. E o grande milagre é que a gente conseguiu montar toda aquela estrutura que nós temos hoje ali em 3 meses. Nossa! Em 3 meses. E é interessante porque isso, quando a igreja nos convidou a nos retirar de dentro do centro de convenção, a gente não tinha absolutamente nada, porque toda a estrutura era de lá. Era de lá, e todo o recurso que entrava nessa igreja nós enviávamos para missões. Ou seja, não tinha um caixa, não teve nada. Não tinha caixa, não tinha um microfone, não tinha nada. Tinha nada. Eu até me lembro que na época... Tinha uma visão e um sonho. Eu até me lembro que na época nós tínhamos um púlpito, né, lá no Centro de Convenções. Era esse púlpito Hillsong, né, que eles falam, que Sim. A gente usa hoje. Eu falei assim, eu posso levar o púlpito? Não. Eu falei, nossa. E aí eu fiz um apelo para amigos, né? Aí eu devo falar que eu tive muitos pastores que me ajudaram, não com muito, mas um mandava R$1.000, outros mandavam 1.500. Por exemplo, o púlpito que nós temos hoje foi uma ovelha da nossa igreja lá de Rondônia, muita amiga minha. Eu falei, você não pode doar um púlpito para a nossa nova igreja? Me lembro que na época custou R$1.500. Uau. Eu mandava o link, eles mandavam entregar. Então eu fiz assim, eu tive a ajuda dos meus amigos. Eu tenho amigos no Brasil todo, fora do Brasil. Recebi ajuda de fora do Brasil, né, para esse novo desafio. E em 3 meses, aí isso era fevereiro, a igreja tinha me dado até dezembro para me sair de dentro do centro de convenções. Era normal, né? Até dezembro. Mas eu vou confessar aqui o meu pecado, que eu estava meio indignado, né? Estava meio chateado. Eu falei, mas... Porque só você que está me escutando aqui sabe as intenções do seu coração. E a intenção do nosso coração era muito boa.
Sim. Era uma igreja missionária que gerasse obreiros para missões, que gerasse recursos para missões. Então, dentro do meu coração simples e humilde, estava tudo formatado para aquele modelo, né? Só que a igreja, eu vejo com razão, a denominação, são meus pastores, são meus líderes, eu acho que eles agiram com razão, né? O centro de convenções não é para uma igreja, né? Então, mas meu coração estava formatado para aquela visão, né? Só que hoje o senhor consegue ver isso, né? Naquela época. Naquela sim. época não, né? Naquela época foi difícil. E aí eu falei, tive uma reunião com os irmãos e falei, né? Nós não vamos sair em dezembro. Nós vamos sair o mais rápido possível. E tinha a estrutura muito boa, e toda estrutura muito boa é cara, né? Mas como vamos pagar esse aluguel? E tinha outra coisa, o meu sustento vinha da denominação nacional, né? E a partir do momento que eu saísse dali, eu não teria mais sustento. Então, eu teria que ter o sustento, eu teria que ter os recursos para sustentar essa estrutura, essa baita estrutura muito cara. E chegou uma hora que, nesse processo, a gente monta a igreja e inauguramos no dia 22 de junho de 2019. Nós inauguramos, né? E aí, ali eu tenho uma data que eu tenho como pontapé, né? Porque até ali eu tinha toda a estrutura por trás. E a partir daqui essa igreja não teria mais. Era por ela mesma, né? E eu continuo ainda na missão, na escola e como pastor dessa igreja. Quando foi no mês de setembro, eu recebi, né, essa mesma diretoria que me convidou para sair do Centro de Convenções, me convidou para tomar uma decisão. Ou você continua como diretor de missões e como coordenador aqui da escola, ou você fica como pastor tempo integral. E aí é quando entra a terceira fase do meu ministério. Só que, se Deus me preparou para a segunda fase aqui nessa primeira, me preparou para a terceira fase aqui nessa segunda. Exatamente. Porque agora eu não teria mais sustento. O sustento teria que vir daí, porque na ICPI é pela fé. A igreja te dá um pequeno sustento ali no começo e depois a própria igreja local tem que te sustentar como obreiro tempo integral. Sim. E eu sou obreiro tempo integral há 29 anos. Eu deixei o comércio para me tornar pastor tempo integral e desde então eu nunca mais trabalhei para o homem. Às vezes fazia alguns bicos, fazia alguma tenda, né? Sim. Para ajudar, mas nunca mais. E aí, setembro, eu deixo a missão e me torno pastor de uma igreja local. Não mais missionário, né? E aí, eu estou como pastor já. A igreja, ela me ajuda até dezembro, né? Para me estruturar ali. E de janeiro em diante, seria tudo por nossa conta e risco. Uau. E eu falei amém. Então, nesse período de 6 meses, a igreja cresce maravilhosamente ali, né? Nós saímos, quando chegamos ali, tinham cerca de 200 pessoas. Quando nós terminamos aqueles 6 meses, até dezembro, nós já tínhamos cerca de 400 pessoas. Uau, dobrou. Dobrou. Caramba. E daqui por diante eu estava tudo muito tranquilo, Rodolfo. Eu já vi que Deus estava no negócio, né? Houve esse rompimento, então, com a estrutura nacional da igreja. Passamos a ser uma igreja local. E entramos em 2020. Tudo tranquilo, igreja, como diz a garotada, bombando, né, na cidade, muito conhecida.
muita gente nova chegando. Só que tem um fato que acontece aí no mês de março, né? De 2020. Você lembra que foi? Lembro. Começou no mundo todo A pandemia. a pandemia. E aí onde entrou o primeiro grande desafio dessa nova igreja, né? Se sustentar diante da pandemia. E ao todo nós passamos cerca de 5 meses fechados, né? E eu saindo de toda essa estrutura que eu tinha, né? Para pastorear uma nova igreja, uma igreja formada por pessoas novas. As pessoas acham até engraçado, né? A nossa igreja, o nosso co-pastor tem 27 anos, os nossos presbíteros são todos, parecem os meninos, né? É. Mas é uma igreja formada por homens e mulheres jovens, mas que com muito amor e determinação pela causa, né? E aí, É a força da juventude que a Bíblia fala, né? E foi assim. E o Senhor nos deu recursos na pandemia. Quantos dias durante a pandemia o senhor ficou sem ir na igreja? Então, cerca de 5 meses, né? 5 meses. E como a igreja numa avenida muito visada, né? Alguns colegas ainda faziam culto e tal. Eu não conseguia fazer, né? Então, foi aí que Deus me deu uma grande estratégia, né? Você que mora em Mogi Guaçu já deve ter visto o pessoal na rua com as plaquinhas, né? É verdade. E eu estava... A primeira semana da pandemia, eu fiquei no quarto, né? Meio que triste no quarto, como a maioria das pessoas, né? Tinha medo até de sair na rua para andar com o cachorro, né? Com medo de ser repreendido. Sim. Na verdade, fizeram um terror naquela época, né? Sim. Um terror que a gente... Ninguém sabia o que estava acontecendo ainda, nada. E aí, eu falei, Senhor, eu não posso ficar nesse quarto, principalmente agora. Eu sou chamado para trazer a luz, como é que eu vou ficar trancado dentro do quarto? Uau. E eu fiquei pedindo ao Senhor uma estratégia. Me dá uma estratégia, assim. Se eu não posso falar com ninguém, o que é que eu devo fazer? Além das redes sociais, né? E aí vieram as estratégias das lives, né? E Deus me deu a estratégia, 2 estratégias, que nós superamos a pandemia. Oração e evangelização através das placas. Porque com as plaquinhas a gente fala à distância, né? É verdade. Né? E eu me lembro que eu escrevi umas placas que diziam assim, Jesus é maior do que a Covid, né? Jesus já venceu esse vírus. E a gente fez 50 dias consecutivos de evangelismo, de domingo a domingo. Todos os dias nós tínhamos 2 tarefas. A primeira era orar. Nós orávamos 4 horas por dia. Uau. 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Caramba. Todo dia. 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. E aí o templo é enorme, né? Eu falava, irmão, você não precisa falar comigo, não. A igreja vai estar aberta de tantas horas, você entra, ora e vai embora. E eu, né, ficava as 2 horas de oração e os irmãos iam se revezando ali, ficava 20, 30 minutos. E eu escalei equipes para ficar com as plaquinhas, uma média de 10 placas todos os dias, nos semáforos, nas avenidas. E aí as pessoas se aproximavam da gente, aceitavam Jesus. Outros iam no templo e falavam, eu quero aceitar Jesus. E na época não tinha Pix, né? Não era tão fácil fazer transferência. É verdade. E aí eu falava assim, irmãos, o gasofilaço da igreja vai estar aí, a igreja está aberta, tinha os plantões, eu fazia plantão, né? E os irmãos chegavam, entregavam suas ofertas, seus dízimos, e foi assim que a gente sobreviveu à pandemia. Agora eu quero fazer uma pergunta. É claro que eu sei dessa pergunta, mas para que o senhor, com realmente mais autoridade sobre isso, possa explicar realmente o seu ponto de vista e o porquê. Por que é importante para
para quem está assistindo e talvez nunca tenha feito isso e não entenda sobre isso, por que é importante essa história de aceitar Jesus? O que é isso? Eu acho que isso antes de tudo, é uma doutrina bíblica. O que é doutrina? A palavra doutrina quer dizer ensinamento, né? E toda doutrina, ela não é formada por um texto isolado. Todo texto isolado vira pretexto. E é aí onde surgem as heresias. Porque você recorta ele, coloca onde você quer e leva a narrativa para onde você quiser. E não tem outro... Não tem outro embasamento, você usa aquilo ali isolado. Exatamente. Exato. As heresias surgem a partir de um texto isolado, né? E aceitar a Jesus é uma doutrina, porque olha só, esse é considerado o versículo mais triste da Bíblia. Apocalipse 22:15. Aliás, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi encontrado, seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E como que a gente escreve o nome no livro da vida? Como que é escrito esse nome no livro da vida? Então a gente vai ver, né, alguns versículos falando sobre o livro da vida. Então o seu nome, o meu nome, precisa estar escrito. Porque tem algumas interpretações que são literais, né? Sim. E essa é uma. Se o meu nome não está escrito no livro da vida, eu vou ser lançado no inferno. E a gente encontra vários versículos que nos manda fazer essa decisão de aceitar a Cristo, que deve ser uma decisão pública. Deve ser uma decisão pública, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, Romano vai dizer, com o coração se crê para a salvação, e com a boca se faz a confissão. Então, se com o coração se crê, com a boca se faz a confissão. Muita gente fala assim, mas eu creio em Jesus, no meu coração. Então, agora você precisa manifestar isso. E Jesus faz o grande convite, né? Que é uma das palavras mais lindas que eu acho da Bíblia Sagrada, que é Mateus capítulo 11:28, né? Vinde a mim, todos vós que se encontram cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus faz um convite pessoal. Tem uma passagem bíblica também, que Jesus disse, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei o seu nome, olha, diante dos anjos do céu. Então, aceitar a Cristo é um start na sua vida espiritual. Você precisa fazer isso. Você precisa dar um sinal. A partir de aqui, a minha vida é servir ao Senhor. É a mudança, né? É quando você... Eu acho que tem dois processos aí. O processo de salvação, que é instantâneo, como o ladrão da cruz. Exato. Né? Aceitou Jesus, está salvo. Se agora você se sente perdido e aceitar Jesus como seu Salvador, a salvação é instantânea. Então, é pela graça, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, né? E nem vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, a graça é Jesus, que fez o sacrifício, e você entrega a sua vida pela fé, acreditando nessa salvação. A salvação acontece instantaneamente na sua vida. No entanto, vamos dizer que você entra dentro de um grande navio ou de um barco para atravessar o mar. O mar é o mundo, né? O mar é o mundo até o céu, vamos dizer assim.
E nessa travessia você vai precisar estar dentro do navio, que é Jesus de Nazaré, que é o Evangelho. E você não pode sair de dentro desse barco. Esse processo nós chamamos de santificação. E a Bíblia deixa claro que ele é o único caminho, né? Ele é o único caminho. Você entrou dentro desse caminho, você não pode. Se eu vou daqui para Campinas e eu sair do caminho, eu vou chegar a Campinas? Não. Se eu estou caminhando para o céu, se eu saio do caminho, eu não vou chegar no céu, né? Então, eu preciso ficar com Cristo no caminho, dentro desse barco. Eu não posso sair dele. E aí entra um processo que é importante para a nossa salvação, que é a santificação. A palavra santificação quer dizer a separação do mundo, né? Então, eu sou salvo pela graça, né? Nem todo mundo tem a graça que o ladrão da cruz teve, né? Que é ser salvo e morar no céu, né? É verdade. Às vezes a gente passa aqui muitos anos, né? E aí é onde entra o processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Verá a Deus. E aí nesse processo é onde entra a minha luta, né? Aonde eu tenho que fazer toda a minha santificação, é aí onde eu tenho que fazer a renúncia, renunciar a mim mesmo, renunciar ao mundo, renunciar às minhas vaidades e ficar com Jesus, né? E aí tem uma outra discussão aí que muitos acreditam que não, aceitei Jesus, eu sou salvo para sempre. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que é o que perseverar até o fim. Essa é uma discussão salvo, né? Realmente que eu vejo que hoje está na modinha falar isso. Que depois que a graça te encontrou, você é salvo para sempre. Só que, na verdade, a Bíblia não deixa claro isso, né? Eu chego até a dizer que é perigoso. Muito. Né? Porque a gente não pode brincar com a salvação. Exatamente isso. A gente não pode brincar com a salvação. Então, você é salvo realmente. Quando você aceita Jesus, não importa o seu estado, você é perdoado, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento e você começa uma nova história com Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que ficou para trás, Deus não leva em conta. Mas o que você vai fazer... Consciente. Né, consciente, que você sabe, que você... Claro, você vai cometer pecados nesse processo, assim como a minha história não é só bonita, como eu contei. Sim, né? Claro. Eu tive muitos fracassos no começo da minha fé, do meu ministério, eu tive erros. Mas é nesse Mas processo. O que eu entendo nisso... Eu não pulei do barco. Exato, mas o que eu entendo até que assim, ó, nós somos santos e não pecamos? Não, pelo contrário. A diferença é que o pecado para nós ele tem que ser um tropeço. Exatamente. Tropeçou, levanta, bate a poeira e vai em frente. Não cai mais nesse mesmo erro. Exatamente. Ou seja, não é uma prática contínua. Você errou naquilo, tá bom? Entendeu o que você fez? Vai lá, se conserta, pede perdão para Deus, bate a poeira e tchau. O problema é que a galera tá usando esse artifício, vamos falar assim, da graça para viver uma vida totalmente de libertinagem, usando a graça para justificar isso e falando que não, o preço já foi pago na cruz. Só que aí que tá, o que eu vejo, e aí eu quero que até o pastor depois complemente isso, para ver se faz sentido ou não. Tudo bem, você está fazendo isso, só que você está olhando lá e você não está dando valor para o que foi feito. Porque se eu entendesse de fato o que foi feito na cruz por mim, eu não ia ter o prazer de querer ter esses erros e justificar falando que é porque já foi feito. Pelo contrário, eu ia ter vergonha. Pelo contrário, eu ia olhar para isso e falar, cara, se Jesus deu a vida dele por mim desse jeito e eu não merecia, como que eu posso querer fazer algo que desagrade ele? Então eu levo muito mais nesse sentido da graça do que realmente essa libertinagem. Porque essa libertinagem, na hora que a gente vai ver, a conta não fecha. Ah, mas eu posso todas as coisas. Realmente, eu posso todas as coisas. Vai ver os versículos anteriores nesse contexto.
eu posso passar luta, eu posso passar provações, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que você está tirando novamente o contexto, levando isso para um lado onde você só quer avalizar os seus argumentos, ou seja, só quer aprovar o que você está pensando para continuar nos erros, e está esquecendo que a vida com Jesus é uma vida de transformação. Constante, né? Faz sentido isso? Faz. A gente deve entender que a gente está numa caminhada. O Rodolfo de hoje não é o Rodolfo de ontem, nem eu sou o mesmo de ontem. Tem hora que eu olho para trás, Rodolfo, no meu ministério e fico pensando, nossa, que vergonhoso isso que eu fiz. Só que naquela época era o processo e a forma a forma que eu lidei com pessoas, a forma que eu disciplinei pessoas, né? Sempre na boa intenção de ajudar. Sempre acreditando que estava fazendo certo, certo, mas olhando hoje... Hoje eu falei, nossa, né? Um poeta uma vez escreveu, né, que pena que quando a experiência chega, a gente já está indo, né? Nossa, pesado. Quando a gente está ficando bom, é verdade. Já está a hora da gente estar partindo para a eternidade, né? Mas a gente vai aprendendo esse processo. Agora, eu nunca tive disso. Você sabe que eu vejo muitas discussões teológicas, mas tem uma coisa que eu nunca mudei na minha forma de pensar. É a forma que eu aprendi. Porque eu tive o privilégio, eu falo isso, foi um privilégio, talvez para algumas pessoas não seja. Mas eu tive um privilégio de ter um pastor muito estudado, que é o missionário Rui, que sempre foi muito estudado, fez 2 seminários teológicos. Uau. Né? Mas nunca se valeu disso. Ele sempre se valeu da Bíblia pela Bíblia. E é engraçado que a primeira... eu sempre falei para você que meus seminários as minhas aulas duravam 30 segundos. Né? Eu falava, pastor, como que é isso aqui na Bíblia? Ele falou, leia toda ela que uma parte vai explicar a outra. Então eu li a Bíblia todinha, marcava e tal, e eu realmente entendia. Aí uma vez eu disse assim para ele nas aulas de 30 segundos, né? Pastor, eu não entendi essa parte da Bíblia. Sabe o que é que ele falava para mim? É porque a sua fé ainda não está pronta para você entender. Busque mais fé que Deus vai te revelar. Uau. E aí eu buscava fé, falava aquela oração de novo convertido, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Eu ficava orando, me ajuda a entender. Olha só, eu tinha o Espírito Santo como meu professor. E aí hoje eu vendo as discussões teológicas, os bate-papo em podcast, e vendo que tudo aquilo que eu criei no começo era o correto. Exatamente. É por isso que eu nunca entrei, eu nunca discuti. Tem alguns princípios na minha carreira ministerial como cristão. Primeiro, não desrespeitar nenhuma religião e nem igreja. Eu falei, eu tenho muita coisa boa para falar para ficar questionando a igreja dos outros. Eu tenho uma missão a cumprir. Quem tem senso da sua missão não fica preocupado com os outros. Ou seja, você vai e faz a sua missão e acabou. Missão, né? E outra coisa, eu nunca parei para discutir. Eu não discuto. Eu sempre evangelizei, sempre. Porta em porta, e quando alguém queria discutir, eu falava, eu posso falar de Jesus para você? 5 princípios aqui que eu quero falar de Jesus. Nós somos pecadores, Jesus morreu por nós temos que anunciar o Evangelho, você precisa aceitar Jesus e morar no céu. Calma aí, vamos lá. Passa de novo esses 5 princípios aí, vamos lá. Eu sempre baseava assim, nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Sim. Jesus trouxe a solução, morreu por nós na cruz do Calvário. Eu tenho uma missão, que é falar isso para você. Você precisa aceitar Jesus para ir morar no céu. Uau. A minha pregação era essa, simplesmente essa. Né? E vivi a vida toda fazendo isso, faço isso até hoje. Né? Você está na igreja e vê que a nossa igreja é uma igreja que
ganha muitas almas para Jesus. Muitas. Né? Por quê? Porque eu não me envolvo em polêmicas. O nosso púlpito não é púlpito para atacar ninguém. Concordo. Né? A gente não ataca ninguém. A gente só fala da Bíblia. E falar da Bíblia é o suficiente. Pastor, mas o senhor não ensina o perigo das heresias? Eu ensino. Sim. Falando a verdade. Se eu te mostro a verdade, você identifica a mentira. Ou seja, eu não preciso atacar, eu só te mostrei o que a Bíblia diz sobre. Então, se eu mostro a verdade, você vai identificar o erro. O que é mentira. O que é mentira. Então, eu tenho tão pouco tempo para falar da verdade, porque eu me ocuparia falando de tantas outras coisas. Então, o missionário, ele tem esse senso de urgência. Ele tem esse senso de urgência. Salvação, salvação. Agora eu vou confessar aqui um dos motivos, que eu não sei se eu contei já isso pro senhor ou não, mas do porquê eu, Rodolfo, fiquei na igreja. É mesmo? Ó, quero saber, hein? Vai ser bom saber disso. Por quê? Eu já tenho também mais de 30 anos que sou cristão, que sou evangélico. Já rodei por algumas igrejas, tanto em outras cidades e tudo mais. Só que eu não sou de ficar pingando em igrejas. Certo. Então, eu sempre gostei de receber isso, essa autoridade, como cobertura realmente. Às vezes que troquei de igreja foi porque realmente foi necessário. E aí, uma das coisas que mais me chamou atenção foi um ensinamento que eu tive quando eu tinha 12 anos, que foi em um curso, em um discipulado dentro da igreja, isso lá em Palmas ainda. E o que foi dito foi que quem não está debaixo de uma autoridade não tem autoridade. Ou seja, quem não reconhece nenhuma liderança, quem não reconhece um pai espiritual, quem não reconhece que está debaixo de alguém, não tem como exercer isso. E aí, em várias ocasiões, e na primeira conversa que nós tivemos, eu via a paixão do Senhor em falar do missionário Rui, em contar sobre ele. Metade da nossa conversa não foi nem me contando sobre o pastor, sobre a igreja, foi contando as histórias do missionário Rui. E eu falei, cara, como assim? Como assim esse peso de contar sobre alguém, de falar sobre alguém, esse respeito, essa admiração sobre o missionário Rui? Hoje eu conheço um pouco da história dele, li o livro dele, e esse livro eu consegui entender um pouquinho mais da história dele realmente. E quem que escreveu esse livro? Foi o senhor. O livro da biografia do missionário Rui Valim, o senhor que escreveu. E entendendo realmente essa admiração, que eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Porque é um lugar que eu sei que eu posso estar debaixo de uma autoridade, e essa autoridade, ela está debaixo de Deus. Então, o que mais me chamou a atenção realmente na igreja não foi a estrutura, não foi a iluminação, não foi ter uma equipe de mídia, que eu sou fotógrafo, então vou poder fazer parte disso. Não foi ter uma equipe de louvor legal, porque eu sou músico, eu vou poder tocar junto e vai ser legal pra caramba. Não. O que me chamou a atenção foi a seriedade dessa obra, a seriedade e a constância de fazer o que foi chamado por Deus sem hesitar. E aí, quando eu pego e vejo, por exemplo, a história do senhor, a história do missionário Rui, eu começo a ver os desafios que vocês passaram e estão nessa fé, com a alegria que estão, por exemplo, agora, esses dias foi aniversário lá do missionário Rui na igreja, a alegria que ele tem ainda até hoje, aos 94 anos, né? De servir a esse propósito de vida e não duvidar, isso é surreal. E foi por conta disso que eu falei assim, não, é aqui que eu também vou chamar de casa. Ah, bem. Que legal, né, Rodolfo? Eu acho que a gente precisa aprender a honrar, né? E aí, tem algo que eu quero dizer sobre honra. Por exemplo, com respeito aos pais, né? A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Que você viva bem e muito. Sim. Então, se você quer viver bem, honra o teu pai, honra a tua mãe. Ou seja,
É uma promessa de Deus para prosperidade e longevidade. Exatamente. Agora, assim, ó, quero falar algo. Nossa, o Retratos aqui vai puxando assunto, né? A ideia é essa, capitão. O que é honra? Honra. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. O que é honra para o senhor? Honra é reconhecimento. É você, quando você honra alguém, você reconhece, né? Eu estou aqui lhe honrando porque reconheço, né, a sua intenção sobre o Retratos, né? O que é que você quer chegar, onde a pessoa abençoada. Então eu te honro, eu reconheço o seu trabalho, né? Eu reconheço. Só que honra, ela tem algo a mais, algo a mais. É uma frase de um pastor colega meu que eu até adotei, eu acho que está até nos envelopes de contribuição, é: reconhecimento mais investimento é igual a honra. Não basta eu só reconhecer o seu pai, o meu pai, e nunca ligar para ele, e nunca cuidar dele, e nunca, meu pai é maravilhoso, e deixo ele sozinho, e não faço nenhum investimento. Ou seja, a honra não é só falar para os outros. Não, tem que ter um investimento. Atitude. Então, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Se eu invisto na pessoa, mas não reconheço, não é honra. Se eu reconheço, mas não invisto, também não é honra. Então, por exemplo, eu honro o missionário Rui porque eu sei quem ele era, quem eu era, e sei a importância de ter recebido a mensagem do Evangelho através da vida deles. Uau! Né? Então, eu não posso deixar de reconhecer isso na vida dele. E eu disse uma frase, Rodolfo, para ele, uma vez a gente conversando, eu falei aquilo, e olha, não foi fácil fazer isso não, aliás, até hoje. Eu falei para ele assim: missionário Rui, eu nunca vou deixar o senhor. Eu nunca vou lhe deixar. E aí, eu comecei a ter aquilo como uma missão. Meu pai espiritual, isso que você falou é muito importante. Eu sei o caráter dele, né? Eu sei o caráter das pessoas, do homem que Deus escolheu para mim pastorear. Então eu nunca tive. Rodolfo, eu nunca desrespeitei ele. Mesmo notando que às vezes ele estava dando umas instruções assim, de organização, né? Organizando as coisas da forma que o senhor não acreditava que daria certo. E ele, eu olhava assim para ele, e eu sempre tive tanto respeito, que eu olhava assim e falei: nossa, talvez se a gente fizesse assim, era melhor. Mas eu sempre acreditei tanto na visão que Deus deu para ele, que eu falava: então é assim. Eu nunca disse não, vamos fazer diferente. Eu sou pastor, e quantas pessoas já vieram questionar a minha visão, né? E eu ficava vendo aquilo com muita estranheza, porque eu nunca questionei a visão do missionário, porque ele era um missionário. É claro que eu não estou falando de pecado. Sim, claro. Se ele fizesse alguma coisa que fosse pecado, sim, não. Aí eu, né? Mas com respeito à visão, porque é até algo importante a dizer. E eu sempre investi na vida dele, né? Eu sempre dei o meu trabalho. Se ele dissesse para mim: eu não quero mais você nessa cidade, venha para cá, para mim era uma ordem. Largava tudo. É tanto quando eu fui sair de Codó, como eu não tinha financiamento da igreja, eu arrumei emprego para poder custear a implantação da igreja. E eu trabalhava na papelaria. Caramba! E o telefone tocou,
E na época, infelizmente, a dona da papelaria ficou doente e eu estava me destacando e acabei ficando responsável pela papelaria. Né? Era uma das maiores da cidade. E eu atendi o telefone, era o missionário Rui. Lembra dos 30 segundos, não? Ele falou, olha, eu estou aqui no Rio Grande do Norte e eu preciso que você venha para cá. E o meu chamado durou 30 segundos, acho que nem isso. E a minha resposta foi de 10 segundos. Então o senhor me dá 30 dias para me pedir aviso prévio que eu vou estar aí. Uau! E em 30 dias eu fiz todo o processo de aviso prévio, disso, daquilo, e eu estava lá. Porque eu tinha a consciência de não só cumprir uma missão, como honrar e investir na vida dele. Né? Eu sofri muito por isso, né? Porque muitas vezes eu não era entendido, meus pais não entendiam. Né? Na época minha filha tinha 11 meses, era o primeiro neto dos meus sogros, primeira neta dos meus sogros. Então eu tinha uma casinha arrumada, tudo organizado, emprego, tudo certinho. Jogou tudo pro alto de novo. Eles não entenderam isso, né? Como é que você vai deixar tudo? Então, hoje, olhando para isso, porque algumas vezes aqui na conversa a gente falou disso, olhando para trás eu vi que realmente foi diferente. Olhando agora, nessa visão, e tudo que deixou várias e várias e várias vezes para honrar e respeitar as direções que recebia. Valeu a pena? E nossa, por quê? Que pergunta, hein? Olha, porque se fosse falar em sentido financeiro, hoje poderia estar já muito, muito melhor, sim, muito maior, já porque teria se estabilizado muito antes e tido condição de crescer muito mais. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se eu investisse... Porque você conhece o seu potencial. Sim. Todos conhecem. Eu conheço o meu potencial. Né? Eu não tenho esse potencial porque eu sou pastor. Todos nós nascemos com um potencial, com dons. E Deus pega esses dons e usa na sua obra. Que foi o que a gente falou. Deus preparou antes a vida de ficar mudando de um lugar para o outro e depois só falou assim, ó, continua nisso mesmo. Exatamente. Então eu sei onde eu poderia chegar, né? Mas eu não me arrependo de nada. De absolutamente nada. Mas a pergunta não foi se arrepende, a pergunta foi, valeu a pena? Ah, sim. E por quê? Pelas vidas transformadas, né? Hoje eu tenho pastores que eu batizei, né? Tenho líderes. Hoje um dos principais líderes da denominação, que é o vice-presidente da igreja no Brasil, foi meu filho na fé. Uau. Tem muitos outros pastores que hoje eu vejo atuando. Nem sei se eles reconhecem isso, né? Eu reconheço na vida do meu pastor, do missionário Rui, porque eu sei que eu fazendo isso eu tenho bênçãos. Sim. Mas eu vejo muitos também que eu formei, que eu tive a oportunidade de ganhar e trazer para Jesus, que nem liga, não manda nem um WhatsApp, não reconhece isso. Mas isso não é mal para mim, é mal para a vida deles. Exato. Né? Porque se eu não reconheço o meu pai, a maldição não está na vida deles, está na minha vida. É. Então, eu reconheço os meus líderes. Eu respeito. Posso até não concordar em aspectos administrativos. Sim. Mas me submeto. Né? Me submeto. Então, isso eu vejo que valeu a pena. Eu vi pessoas que hoje já estão na glória, que partiram para o Senhor, que eu tive a oportunidade de ganhar e batizá-los. Uau. Então, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Eu ganhei muitos mundos para Jesus. É verdade. Né? Muitos mundos. Muitas crianças que eu apresentei, que hoje são mulheres de Deus. Né? Vejo o meu co-pastor hoje, que é o meu genro, eu vejo, você conhece o ministério deles, e saber que aquele menino eu discipulei, né? Que ele tinha pavor de microfone, que hoje é... E mais do que isso, saber que realmente
ele tá lá como co-pastor não porque ele é genro, Sim. mas é porque ele tem realmente um chamado que é... E a igreja reconhece, né? Não, mas não tem como não reconhecer. Então, a igreja reconhece. E hoje ele é pastor de jovens do Brasil inteiro. Vendo a minha filha lá, que é uma pessoa extraordinária. Pessoa que não é porque é a filha do pastor que tem. Não. A gente vê Deus na vida dela. Exatamente. É a minha esposa, que é uma bênção, uma mulher extraordinária, que faz um trabalho de bastidores como ninguém. Sim. Né? E vendo, eu não olho muito para o que eu construí material. Né? Se juntar o patrimônio, eu não olho o patrimônio. Eu olho isso passageiro. Para mim valeu a pena pela vida das pessoas. Vale a pena quando eu vejo você bem, servindo a Deus na igreja, quando eu vejo você tocando, cumprindo seu ministério, quando eu vejo a Pâmela ministrando na dança, dá uma alegria, um prazer santo nisso, né? Eu vejo a pessoa que nunca pregou começar a pregar, a pessoa que nunca liderou começar a liderar. Eu olho para isso e dá uma alegria muito grande em saber que eu fui humildemente usado por Deus para ajudar pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eram dependentes químicos quando chegaram na igreja e hoje são obreiros. Eu vejo pessoas que estavam com o casamento destruído, hoje estão servindo a Deus, que o Evangelho transformou. Eu vejo pessoas que não tinham esperança, que eram depressivas. Chegar ali e dizer, pastor, ou contar o testemunho, eu parei de usar os remédios. Não tem preço isso, né? Com certeza então, não. Além de fazer tudo de novo, eu acho que vale a pena por causa de ver as vidas transformadas. E principalmente salvas. Sim. Né? Porque o Evangelho tem dois poderes, né? O poder de nessa vida dar 100 vezes mais, foi o que Jesus disse para Pedro, porque Sim. Pedro questionou, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Ele estava querendo dizer o seguinte, o que é que a gente ganha com isso? O que é que a gente leva com isso? Era a mentalidade do Pedro pescador de peixe, né? Não era de homens. Jesus disse, bem, nessa vida 100 vezes mais, e na vida futura, a eternidade. Uau. Eu me preocupo em notar, talvez seja papo para outra ocasião, mas notar que muita gente estão servindo a Deus pelos 100 vezes mais. É bom também, e Deus dá também. Mas não é só isso, né? Mas a gente precisa servir a Deus não só pelos 100 vezes mais, a gente precisa servir a Deus pela a eternidade, né? E aí é onde entra a palavra pastoral, né? Às vezes eu fico notando, às vezes eu prego no domingo, que é o culto principal da igreja, que é o dia principal, toda a igreja está lá, e eu estou lá pregando contra o pecado e falo. Às vezes eu chego em casa e falei, nossa, eu podia ter trago ali uma mensagem, mas o coração pastoral é isso. Não é de te mostrar 100 vezes mais. Até acho bacana nessas pregações. Motiva, né? Motiva, tal. Eu acho lindo isso, até às vezes prego isso também, né? Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai te transformar, Deus vai te prosperar. Mas é que a Bíblia não é só isso, né? Exatamente. O problema é quando é só isso, né? Então, exatamente. O problema é quando o ministro ele fica preso só nessa teologia, né? Só nessa, né? Aí eu sempre entendi que pesa sobre nós o valor da sua alma, né? Um dia eu vou chegar no céu e Jesus vai perguntar, né? Obrigado por ter cuidado da alma do Rodolfo. Está aqui, né? E eu, assim, para muitos isso é até uma bobagem, mas o céu não é uma bobagem. Outro dia teve um pastor na igreja que falou, né, do multiverso, né? Sim. Existe um outro universo, que é esse universo para onde a gente está indo. E a gente precisa, e o pastor, os líderes precisam preparar essas pessoas para esse
universo, né? Partindo aqui já para a parte final dessa conversa nossa, o que o senhor gostaria de dizer, se fosse uma mensagem que o senhor pudesse dar realmente, que fosse ficar gravada e todas as pessoas do mundo pudessem ver? O que o senhor diria realmente como essa mensagem para ficar registrada realmente? Pode falar direto para essa câmera lá, né? A nossa vida não é aqui. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós temos uma eternidade com Cristo. Você poderá até viver sem Jesus aqui nesse mundo, mas será horrível você partir desse mundo sem Jesus. Então, a minha mensagem é a mesma de quando eu comecei a minha vida na caminhada como ministro e como cristão. Mostrar Jesus para você. Então, Jesus é real, Ele está vivo. Eu falei com Ele hoje e eu quero que você entenda que Ele mudará. Eu disse isso para uma jovem que estava chegando na igreja, eu conversei com ela ontem. Eu falei, se você permanecer em Cristo, a sua vida tomará uma dimensão maravilhosa. Então, aceite a Jesus como seu Salvador, entregue a sua vida para Ele. Você verá que a sua vida será transformada literalmente. E você vai ter essa parte do Evangelho aqui do 100 vezes mais na sua vida. O Evangelho transforma socialmente, o Evangelho transforma a sua educação, o Evangelho transforma a sua vida como empresário, como profissional, como pai, como mãe, como esposo. Mas não é só isso. O Evangelho te leva para a eternidade com Cristo. Então, Rodolfo, a minha principal mensagem é essa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa é a mensagem de um missionário, né? E essa é a mensagem que eu quero levar para toda a minha vida. Posso até não ser o pastor mais bem-sucedido do mundo, mas para mim uma alma vale muito. Uau. Uma alma. Aí tem dois sujeitos que caminhavam na beira do mar, e a maré trouxe muitas estrelas do mar. E quando a maré baixa, aquelas estrelas, milhares delas, morrendo no sol quente. E enquanto um caminhava aproveitando a brisa do mar e caminhava aproveitando o passeio, o outro estava desesperado, pegando estrelas e jogando de volta no mar. E o seu companheiro lhe interpelou e falou assim: olha, para com isso, é uma bobagem que você está falando. São milhares aqui, por mais que você jogue algumas, outras milhares e milhões vão morrer aqui na areia do mar. E o seu companheiro disse assim, ó: para essas milhares que vão morrer, não vai fazer diferença nenhuma o meu trabalho, mas para essa daqui que eu estou salvando, vai fazer toda a diferença. Então eu sei que milhões de pessoas irão morrer sem Jesus, mas se eu conseguir salvar, através da pregação do Evangelho, levar uma à salvação, eu já terei ganhado o mundo inteiro. Então, antes de ganhar milhares, a gente precisa ganhar uma. E é essa, assim, o pensamento que eu levo na minha vida, né? Pastor, perfeito demais. Eu curti demais essa nossa conversa. Obrigado, foi uma benção. Com certeza teremos mais também, outros assuntos, porque a história não vai faltar, e não falta aí, eu tenho certeza. Mas fala pra gente, pastor, aonde as pessoas te acham? Como que eles fazem para ver mais sobre o senhor, para acompanhar mais sobre a igreja? Olha, eu sou tão apaixonado pela igreja, pelo Evangelho, que as minhas mídias sociais sempre vão ficando em segundo plano, né? Eu às vezes até tento fazer alguma coisa ali, mas você pode seguir o Instagram da igreja, que é @ICPICasa, né?
E porque o nome da nossa igreja é bem extenso, né? Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. A gente abrevia para ICPI, e casa é o nome de aconchego, né? Então, ICPI Casa, dá um Google. Sim. Se você der um Google ICPI Casa... Tanto no Instagram, Facebook, tudo, colocou ICPI Casa, acha. Acha. Você vai achar o CNPJ da igreja, você vai achar a pessoa jurídica, vai achar o Instagram, Facebook, você vai... A gente tem um Instagram que está crescendo, né? Um Instagram bonito, e nosso pessoal é muito caprichoso. E o meu Instagram é pr.marcioamorim. Simples assim. Simples assim. pr.marcioamorim. Só isso. Você vai me achar lá. Eu não sou de falar, eu até vou aproveitar aqui os cortes do Retratos aqui para dar uma bombada, porque está um trabalho fenomenal. Eu tenho acompanhado esse podcast, veio para ficar, e ele vai ser muito, muito abençoado e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém, amém. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui nessa conversa, para escutar um pouquinho dessa história que realmente tocou muitas vidas e continua fazendo isso até hoje. Uma história que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais de perto, mas eu decidi trazer isso um pouquinho mais para vocês também. Se você ficou até aqui, eu vou te lembrar novamente, se inscreve no canal, faz isso para ajudar a gente, compartilha isso, porque eu tenho certeza que essa história vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então pega isso, manda lá nos grupos de WhatsApp que você tem, pega o link aqui, manda para todo mundo, faz isso, porque eu tenho certeza que é uma semente que você vai lançar. E eu quero te agradecer, e te agradecer também, pastor. Muito obrigado por essa conversa. Valeu!